eles mostram com clareza que haverá dois arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Eu já lancei vídeos no YouTube falando isso, que haverá dois arrebatamentos. Eu tenho visto canais aí no YouTube ensinando as pessoas a se prepararem para passar pela grande tribulação. Esse vídeo que eu estou gravando, a minha meta não é ensinar você a passar pela grande tribulação. Pelo contrário, a minha meta nesse vídeo é ensinar você a se tornar um vencedor para poder escapar, para não passar pela grande tribulação, para ser arrebatado antes que inicie a grande tribulação. Então vamos lá, nós vamos ver isso através dos 24 anciões. Apocalipse capítulo 4 diz que o apóstolo João, o apóstolo Iohanna, foi arrebatado em espírito ao céu. E que quando ele chegou lá, ele viu 24 tronos e sobre os 24 tronos haviam 24 anciões assentados. Onde está isso, amigo? Você está no capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim, ó. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, está falando do Criador. E um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Ao redor desse trono, em volta do trono do Eterno, aqui diz assim, estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciões, vestidos de brancos e com coroas na cabeça. Então diz que em volta do trono do Criador, quando o apóstolo Iohanna foi arrebatado, já estavam dispostos, já estavam colocados 24 tronos. E nesses 24 tronos estavam assentados 24 anciões, vestidos de branco com coroas na cabeça. Esses 24 anciões não seriam anjos, Romilson, porque tem pessoas que ensinam dizendo que eles são anjos. Não, eles não são anjos. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Aqui diz assim: em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circuncidavam o trono, os viventes e os anciões. Diz que em volta do trono do Criador e em volta dos 24 anciões e dos seres viventes estavam os anjos. Então os anjos não são os 24 anciões. Esses 24 anciões são os vencedores que o Mashiach vai tirar de cada uma das eras da igreja e do pessoal lá do Velho Testamento. Os vencedores vão ganhar o direito de se assentar em tronos, de reinar junto com o Mashiach, de receber coroas, de receber vestes brancas. E é isso que nós vamos ver. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Aqui diz assim, o texto diz assim: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, estou assentado com meu Pai no seu trono. Em cada uma das 7 eras da igreja, se você ver lá o Apocalipse, você vai ver que no finalzinho de cada uma das eras, o Mashiach chama um grupo de pessoas para se tornarem vencedores. E esses que vão se tornar vencedores, ele promete algo para eles, ele promete uma bênção para eles. E uma das bênçãos é essa aqui, é o direito de se assentar em tronos e reinar juntamente com ele. Então, esses 24 anciões são quem, Romulo? É um grupo de vencedores que vai sair de dentro de cada uma das eras da igreja e dos crentes do Velho Testamento. Crentes como Abraão, Davi, aquele pessoal ali, José, eles vão fazer parte desses vencedores, porque eles se tornaram vencedores no Velho Testamento. Nem todos os crentes vão se tornar vencedores, assim como nem todo Israel no Velho Testamento se tornou vencedor. Poucos ali se tornaram vencedores e poucos no Novo Testamento vão se tornar vencedores para herdar o direito de se tornarem parte desses 24 anciões. Vamos lá. Então veja bem, eles tinham o que, Romilson? Eles tinham vestes brancas. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. O que que diz Apocalipse 3, é o 3, versículo 4 e 5, aliás. Aqui, ó, diz assim: em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor se trajará com vestes brancas. O vencedor. O crente derrotado não. O vencedor se trajará com vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então, se você comparar o crente vencedor com o crente derrotado, ele não vai andar com as vestes brancas. Por quê, Romulo? Porque nem veste ele não tem. Apocalipse, Laodiceia, Apocalipse 3,17 fala que eles são pobres, cegos, miseráveis e nu. Está falando da própria igreja do Mashiach, que nem todos vão ganhar esse direito de andar com vestes brancas. Por quê, Romulo? Porque eles não se tornaram vencedor. Só o vencedor. O vencedor é quem, Romulo? O vencedor ele faz parte dos 24 anciões. É isso que eu quero que você veja. Então veja bem,
Quem são os 24 anciões, amigos? São um grupo de vencedores que vai ser arrebatado antes de iniciar a grande tribulação. Calma aí que eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Então vamos lá. Terceira coisa, terceira característica dos anciões, dos 24 anciões. Eles têm coroa, está em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Apocalipse 4, versículo 4 também fala que sobre as suas cabeças haviam coroas. Que o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Eles correm para receber uma coroa perecível, aquela coroa de louro que eles recebiam lá. Aí falou, mas nós corremos para receber a coroa imperecível. Aí foi, correi de tal maneira que eu alcanceis. Ele não está falando de salvação, ele está falando de se tornar um vencedor, de herdar a coroa, de tomar posse da coroa. Por isso que o Mashiach está incentivando em cada era das 7 eras da igreja, aqui no livro de Apocalipse, os crentes a se tornarem vencedor. Porque se eles não se tornarem vencedor, eles não vão ganhar a coroa, eles não vão ganhar vestes brancas, eles não vão ganhar o direito de se assentar em tronos, eles não vão ganhar o direito de governar sobre cidades, como ele falou lá no livro de Lucas, que aqueles que forem fiéis vão governar sobre 5 cidades, sobre 8 cidades, sobre 10 cidades. Então existe uma diferença aqui. Os 24 anciões são quem, homens? Eles não são anjos, eles são vencedores, que vão sair de dentro da igreja e dos crentes do Velho Testamento. E aí, irmãos, o que isso tem a ver? Vamos lá. Eles são sacerdotes. Apocalipse 5, versículo 10. Se você ler 1 Pedro, fala que os crentes vencedores da igreja serão sacerdotes e realeza diante do Eterno. Então veja bem, nós temos que se tornar sacerdotes. Sacerdotes é para quê, irmãos? É para servir o Eterno. É para poder oferecer incenso, igual está lá no livro de Apocalipse. Que é o que fala aqui agora. Os 24 anciões devem já estar nos céus para se iniciar o juízo na terra, pois eles são quem ministram o incenso, as orações dos santos, para o anjo lançar fogo sobre o incenso, ali misturado com o incenso, e lançar sobre a terra. Então veja bem, isso está onde? Isso está em Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 11, versículo 16. Se você ler o Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, você vai ver ali, pegar do capítulo 4 em diante, você vai ver, até o capítulo 5, você vai ver que as orações dos santos são oferecidas pelos 24 anciões. Então o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que antes de iniciar o juízo do Eterno, antes do anjo lançar o juízo do Eterno sobre a terra, que lá diz que o anjo vai pegar o fogo, misturar com o incenso, que são as orações dos santos, e atirar sobre a terra, para que haja o juízo do Eterno sobre a terra, para que inicie-se a grande tribulação. Então, o que o texto mostra? O texto mostra que os 24 anciões já estarão lá na glória, porque eles são portadores do incenso, que vai ser entregue ao anjo, para o anjo misturar fogo nele e lançar sobre a terra para servir de juízo sobre a terra. Isso mostra que os 24 anjos, então, não vão passar pelo juízo. E agora você que prega que não vai haver um arrebatamento antes da tribulação, aos 24 anciões aí, servindo o incenso, a oração dos santos ao anjo, para que o anjo transforme aquilo em juízo misturado com fogo e lance sobre a terra. Então aqui é uma prova de que os 24 anciões já estarão lá na glória antes que inicie o juízo sobre a terra. E o que mais, amigos? O texto também nos diz no livro de Apocalipse capítulo 5, que o apóstolo Yohanan estava chorando muito, que não achava ninguém para abrir os 7 selos do livro do Apocalipse. E veio um dos anciões e falou com ele, não chores, porque o leão da tribo de Ialda venceu para abrir os 7 selos. Então um ancião foi lá e falou com ele, mostra que os 24 anciões já estavam lá. E aí o texto ainda confirma, dizendo que quando o cordeiro abriu o primeiro selo, os seres viventes, os anjos e os 24 anciões prostaram-se diante do Mashiach e disseram, você é digno de abrir os 7 selos. O que isso mostra, Deus? Isso mostra que antes de iniciar a tribulação, antes de abrir o primeiro selo, o que é o primeiro selo? O primeiro selo representa o anti-Mashiach, o anticristo, o cavaleiro branco. Antes do anti-Mashiach aparecer em cena, os 24 anciões já estarão lá na glória, porque eles foram arrebatados antes de iniciar os 7 selos. Antes do anticristo chegar, antes do cavaleiro vermelho, antes do cavaleiro negro, a fome, o cavaleiro amarelo, esverdeado, antes de qualquer um dos cavaleiros serem soltos, os 24 anciões já estarão lá na glória, glorificando o Eterno.
pergunto, cadê você que prega que não haverá um arrebatamento antes da tribulação? Como não vai haver um arrebatamento antes da tribulação se os 24 anciões são os vencedores e eles já estão na glória? Como não vai haver um arrebatamento antes da tribulação? Vai haver um antes da tribulação e um depois da tribulação. Esses crentes dizem, mas lá na Bíblia está escrito que os crentes vão passar pela tribulação. Vai passar, eu concordo. Vai passar. Porque a Bíblia diz que a besta vai perseguir os crentes durante 42 meses. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que os santos serão entregues na sua mão durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. No livro de Apocalipse 12 fala que a mulher, que é a igreja, ela vai dar luz ao filho varão. O filho varão é um grupo de vencedores. O filho varão e os 24 anciões são o mesmo grupo, é o mesmo grupo. Ela vai dar luz ao filho varão e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. E aí a mulher vai ter que fugir para o deserto. Quem é a mulher? Essa é a igreja. Ela vai passar pela tribulação, ela vai ser perseguida, ela vai ser maltratada, ela vai ser perseguida de todas as formas. O Mashiach falou sobre isso, no livro de Tessalonicenses fala lá sobre essa perseguição. Várias passagens da Bíblia falam que os crentes vão passar pela tribulação, mas nem todos, uma grande maioria. Como eu disse no outro vídeo, uma mulher pesando em torno de 70 quilos, quando ela dá à luz a um filho, o filho nasce pesando em torno de 3 quilos, 3,5 kg. Só por aí você vê o grupinho que vai ser arrebatado antes da tribulação. É o filho que vai ser arrebatado. O seu filho foi arrebatado, olha a palavra, arrebatado para o trono. E a mulher fugiu para o deserto, o diabo foi atrás dela. Como é que você pode pregar que não vai haver 2 arrebatamentos? Por isso que os crentes fazem confusão. Um grupo vê só o arrebatamento depois da tribulação, o outro só vê o arrebatamento antes da tribulação. Você tem que ter esse raciocínio. Existe 2 para você entender as escrituras, senão você nunca vai entender. É igual o Velho Testamento que serviu de sombra para nós entender o Novo. No Velho tinha as primícias, que era colhida. Antes, aquele fruto da terra que amadurecia era colhido e oferecido ao Eterno como primícia. Depois o fruto que amadurecia mais tarde era oferecido novamente ao Eterno. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos a seara da terra. Então existe um grupo de crentes que vão estar maduros para ser arrebatado antes da grande tribulação. O outro grupo vai ser colhido mais tarde. Eu vou te mostrar isso nesse vídeo daqui a pouco, para você não restar dúvida, que vai ter dois arrebatamentos, não um só. Vamos lá. O que eles são? Eles são anciões. Eles são anciões. O que a palavra ancião significa, irmãos? A palavra ancião significa pessoa madura. No mundo físico, pessoas da cabeça branca, pessoas já velhas de idade. Mas no mundo espiritual, pessoas que cresceram espiritualmente. Tito, capítulo 1, versículo 5. Apóstolo Paulo falou assim, apóstolo Shaul, vai de cidade em cidade consagrando anciões. Na sua tradução fala presbítero, uma tradução correta é anciões. Anciões são pessoas que cresceram espiritualmente. São as ovelhas, aquela ovelha que vai na frente, quando a ovelha toma a frente, existe uma ovelha que está lá na frente, as outras seguem ela, e aquela ovelha da frente segue o líder, o pastor, que é Yahshua. Então existem ovelhas que vão se tornar maduras primeiramente, antes das outras. No livro de Efésios fala que nós devemos ser pessoas maduras, pessoas que cresceram espiritualmente. Efésios 4:13. Filipenses 3, versículo 15, o apóstolo Paulo fala que nós devemos chegar na maturidade. Efésios fala que nós devemos chegar à estatura do perfeito varão. Por quê, homens? Porque a meta do Eterno é fazer com que todos se tornem sacerdotes. Ele falou isso lá do Velho Testamento, ele queria transformar todo Israel em sacerdócio. Mas só um grupo se posicionou, então ele levantou as 12 tribos. Outra coisa que eu quero te mostrar, porque eles não são anjos. Em Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 11, 16, diz que eles foram resgatados da terra, os 24 nações. Eles foram comprados. Comprados com o que, homens? Comprados com o sangue do Mashiach. Anjo foi comprado com o sangue do Mashiach? Eu te pergunto, você que prega que os anciões são anjos, eles foram comprados? Anjo foi comprado com o sangue do Mashiach? Porque aqui está dizendo que os 24 anciões foram comprados, resgatados da terra, foram comprados com o sangue do Mashiach. Então eles não são anjos, são crentes vencedores. E o que vai acontecer com eles, irmãos? Simplesmente, antes do abrir o primeiro selo, eles vão embora. Por quê? Porque eles já estavam prontos para ser colhidos. São maduros. Crentes que cresceram espiritualmente. Não tem que passar pela tribulação. O objetivo da tribulação é amadurecer um crente na marra. Ele vai ser amadurecido no meio de perseguição.
cabeça decepada, jogado em cadeia, passando fome. Eles vão ter que passar por luta para amadurecer espiritualmente. Por quê? Porque não quiseram esta era para amadurecer. O Eterno vai usar a tribulação, então, para amadurecer eles na marra, para eles crescerem espiritualmente, para eles aprenderem a negar a carne e a vida da alma. Se eles ficarem fazendo tudo que essa alma quer nessa era agora, novelas, filme, bebedeira, drogas, prostituição, tudo que a alma oferece agora e a carne, eles não vão subir no primeiro arrebatamento. Então o Eterno é tão misericordioso que ainda vai dar a chance para eles de eles crescer espiritualmente na tribulação. Essa é a meta do Eterno. Vamos ler Apocalipse capítulo 14 agora? Veja bem, o capítulo 14 todinho, se você ler ele até o final, você vai ver os dois arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Tive depois esta visão, e eis o cordeiro que estava de pé sobre o monte Sião com 144.000, e trazia escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinda do céu, semelhante ao fragor de umas águas, ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como um som de citaras, tocando suas citaras. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro viventes e dos anciões. Aqui, esse que está cantando o cântico é o Machia. O Machia está cantando o cântico diante dos seres viventes e diante dos 24 anciões. Para que homens que o Machia está cantando? Para eles aprenderem o cântico. Porque nem todos vão poder aprender esse cântico. É o cântico de Moisés. E está no capítulo 5 também de Apocalipse, lá que os 24 anciões traziam harpas na mão. Eles cantavam para o Eterno, mostrando que é o mesmo grupo. Os 24 anciões e o filho varão e os 144.000 aqui são o mesmo grupo. Esses 144.000 aqui, eles vão estar lá representando toda a igreja que ficou para trás, todos os homens que ficaram para trás na terra. Então veja bem, cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro viventes dos anciões. O Machia, quem está cantando é o Machia. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra, os 24 anciões. Eles são os que não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui são igrejas, denominações. Os crentes têm que aprender a viver fora das denominações. Se ele não conseguir viver fora das denominações, ele nunca vai se tornar um vencedor, porque lá está cheio de heresia, cheio de fermento, lá desviam-se do caminho. São prostitutas, elas não são igrejas virgens, são prostitutas, filhos da grande prostituta que é a igreja católica. São virgens. Esse segue o cordeiro onde quer que ele vá. Esses foram resgatados dentre os homens como primícias. O que eu falei? Que o fruto da terra existe a primícia, existe o outro fruto que é colhido depois. Está lá no Velho Testamento. Os primeiros frutos da terra que amadureciam, eles iam lá e colhiam e ofereciam o Eterno. Chamava-se primícia. Depois vinha o segundo fruto que amadurecia mais tarde. Não vai ver isso aqui agora. Então as primícias foram aqui agora. 144.000, 24 anciões, o filho varão, tá? Eles aqui, ó. Eles são levados como primícia. Arrebatado antes da tribulação. Então vai ter dois arrebatamentos. Na sua boca jamais foi encontrado mentiras, são íntegros. Eles não pregam mentiras, eles não pregam idolatria, eles não pregam a trindade, eles não pregam um nome falso, Jesus. Eles pregam a palavra do jeito que ela veio, a palavra sem fermento, uma palavra pura, não uma palavra corrompida. Eles nasceram de uma semente pura, não de uma semente híbrida. A denominação não consegue fazer um crente puro, ela só faz um crente híbrido, um crente genérico. Por quê? Porque eles não têm a verdadeira palavra para transmitir para as pessoas, só tem heresia. Ensina tudo errado, ensina lei misturada com graça, ensina trindade, ensina nome falso, ensina batismo falso, ensina tudo falso. Então sai fora do sistema, essas igrejas que são virgens. Na sua boca jamais foi encontrado mentiras, são íntegros, são fiéis ao Criador, não ao sistema. Aí diz, vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua, povos. Ele dizia em alta voz, temei ao Criador e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus e a terra e suas fontes. O Eterno vai começar a derramar o juízo agora sobre a terra. Só que a hora que ele vai começar a derramar o juízo, os 144.000 já estão lá no Monte Sião, lá na glória. Está vendo que existem dois arrebatamentos? Os 144.000, os 24 anciões já estão lá, foram resgatados como primícia. Igual os outros 24 anciões, quem diz lá que eles foram resgatados, igual os 144.000, resgatados da terra. O outro anjo, o segundo anjo, continuou, caiu a Babilônia, a grande, a quem bebedeu todas as nações com o vinho do furor.
Aqui é a queda da Igreja Católica, ela vai ser destruída pelo anticristo, o antimachia. Ele, juntamente com os 10 presidentes que vai dar o poder para ele, vai derrubar a Igreja Católica, a mulher montada na besta, montada no Império Romano, vai derrubar ela lá de cima para que ele possa governar o Império Romano sozinho, sem a mulher, sem a Igreja Católica. Ele vai destruir a prostituta, está no Apocalipse capítulo 17, leia lá que você vai ver. E os 10 reis e o antimachia e a besta destruíram, odiaram a prostituta e deixaram-a nua, vai roubar todos os ouros que existem no Vaticano, toda a riqueza do Vaticano, o antimachia, o anticristo vai tomar para ele. Vamos lá. Estou lendo o texto, todinho, Apocalipse 14. O outro anjo ainda, o terceiro, saiu em alta voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, sim, também beberá do furor da ira do Criador, né? Aqui está falando que se alguém adorar a besta, a sua imagem e a sua marca, está falando da tribulação, já entrou na tribulação. Mas 144 mil já estão lá no Monte Sião. Aí vem, vou ler o versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, que adoram a besta, a sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome, que é o número da besta, né? Nunca tem descanso dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento do Criador e a fé em Yahshua. Os crentes que ficam para trás vão ter que encarar a marca da besta, a imagem e a besta. Bom, 144 mil, os 24 anciões, não. Ouvi então a voz do céu dizendo, escreve, felizes os mortos que desde agora morrem no Salvador, porque as suas obras acompanham. Ao versículo 14. Depois disso olhei e havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho de homem. E Yahshua vai vir e vai parar lá nas nuvens. Esse é o segundo arrebatamento. O primeiro arrebatamento, o filho varão diz que foi arrebatado para o trono. E vai lá para onde o Machia está. O Machia não vem cá buscar ele não, o Machia fica esperando ele lá. Fala que o filho varão foi arrebatado direto para o trono, para sentar em 24 tronos, filho varão. São os 24 anciões. Vai ser direto para o trono. Esse aqui não. Esse aqui, arrebatamento aqui, o Machia sai lá da glória e vem e para nas nuvens. Viu um semelhante ao Filho do Homem sobre as nuvens. O que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15? Que os que morreram no Machia serão arrebatados para encontrar com ele nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Está ligado com isso aqui, ó. Viu o Filho do Homem sobre as nuvens, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Nisso o outro anjo saiu do templo gritando em alta voz, que está sentado sobre a nuvem, lança tua foice e ceifa. Chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. Agora o resto da seara amadureceu, já pode ter a segunda colheita. Segunda colheita, o Machia vai descer, parar nas nuvens e fazer o segundo arrebatamento. Vamos lá agora. Bem, o que estava sentado na nuvem lançou então a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo também, ele com uma foice afiada. Aí agora ao segundo anjo, o que ele vai ceifar agora? Lança a foice afiada e vinde-ma os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. Aqui está falando dos ímpios. Os ímpios. O que ele vai fazer com os ímpios? O anjo lançou a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor do Criador. O lagar foi pisado. Vai pegar os ímpios e vai macetá-los. Depois ainda vai lançar o espírito e a alma deles lá dentro do lago de fogo. Então aqui se resume, terminou o capítulo 14. Pega o capítulo 14 e vai lendo com atenção. Você vai ver os 144 mil, que são os 24 anciões, que é o mesmo filho varão, lá no Monte Sião. Eles não vão passar parte da tribulação. Quando você continua lendo o texto, você vê começando a iniciar a grande tribulação, a grande Babilônia sendo destruída. Aí você vê a marca da besta, vê a imagem da besta, vê a besta, vê as pessoas sendo perseguidas aqui, ó, falando que quem adorar ela vai ser destruído. E depois você vê o arrebatamento do hino nas nuvens. Você vê todo o texto, você vê, lê o contexto, que você vai ler tudo, você vai entender. Apocalipse 14, 19, versículo 14, já estou encerrando, senão o vídeo fica grande demais. 19, versículo 14 diz assim. O exército do céu acompanha-no em cavalo branco, vestidos com linho de brancura resplandecente. Está dizendo que o Machia lá, o Machia quando ele vier, ele vai estar montado num cavalo branco. E um exército lá no céu também vai estar vestido com linho branco resplandecente. Então quem são esses, homens? Nós lemos o texto mostrou que são os vencedores, eles vão estar vestidos de vestiduras brancas. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz que na volta do Salvador os santos voltarão com ele. Quem são esses santos, amigos? Os vencedores. Espero que o Eterno tenha te dado entendimento para que você possa ter entendido esse estudo. Se prepare para não passar pela grande tribulação, e sim para se tornar um vencedor. Um daqueles que vai fazer parte dos 24 anciões. Ok? Fique na graça e na paz do Eterno.